Bom, a gente vai continuar olhando para o compartilhamento de custos, mas a gente vai olhar agora de um ponto de vista de leilões. Tá? Então a gente tem um provedor, alguém que vai fornecer um serviço para os clientes. Por exemplo, uma empresa que vai instalar as instalações, abrir as instalações, construir as instalações e conectar as cidades. Tá? E para esse provedor atender um conjunto S de clientes tem um custo C de S, como a gente tinha antes. Tá? E, para tanto, esse provedor vai fazer um leilão, né, para escolher um conjunto Q de clientes que vão ser servidos. Tá? Não necessariamente a grande coalizão. E também esse provedor vai escolher um preço PI para cobrar de cada cliente I. Tá? O cliente vai dar um lance BI para ser servido. Né? Então a empresa I, a cidade I, vai falar que ela paga BI reais para ser atendida por esse provedor. Tá? E aí a utilidade dessa cidade, desse cliente, né, é a seguinte, é a mesma utilidade que a gente tinha visto antes. Né? Ele ganha VI, se ele for, vamos lá, começar antes. QI vai ser 0 se ele não for servido e 1 se ele for servido. Tá? Se ele for servido, ele ganha VI. Se ele não for servido, ele não ganha nada. E ele paga um preço PI. Então, quanto ele ganha VI vezes QI menos PI. Lógico que, em geral, a gente vai querer que quando QI é igual a 0, a gente vai querer que PI também seja igual a 0. Tá? Isso é só uma forma fácil de escrever a utilidade tanto para quem ganha quanto para quem perde. Então, um mecanismo de compartilhamento de custos é uma função que, dado o vetor B de lances, define quem são os clientes servidos, tá? Então, o conjunto Q de clientes servidos, e um vetor de pagamentos, o preço cobrado de cada um desses clientes. A gente vai considerar algumas restrições para o mecanismo. Tá? Primeiro, que todo preço pago é maior ou igual a 0, então a gente não tem transferências positivas, nenhum cliente recebe dinheiro. E uma coisa que a gente chama de participação voluntária, mas a gente viu já o conceito de racionalidade individual. Né? Se o cliente não é servido, a gente pode cobrar 0 só dele. E a gente não pode cobrar do cliente que seja servido mais do que o lance que ele deu. Tá? Mas além disso, a gente quer um mecanismo que é o seguinte, todo jogador I tem algum lance B estrela que faz com que ele seja servido. Tá? Então existe algum valor, pode ser extremamente alto, mas existe algum valor que se ele der aquele lance, ele vai ser servido. Tá? Isso de maneira independente dos outros jogadores. Tá? Então, tem algum valor ali que não importa o que os outros estão dando de lance, ele vai ser servido. E agora o que a gente vai ter uma generalização daquela ideia de alocação de custo. Tá? Então, um pouquinho mais formal e técnico, mas é a mesma ideia. O que eu quero, basicamente, é ter uma alocação de custos para cada possível coalizão. Tá? Então, eu vou ter uma função XI, que dado um jogador I e um subconjunto S, vai me dizer que XI de S vai me dizer quanto o jogador I paga quando ele está na coalizão S. Tá? Mas então o que a gente precisa é que quando o I não está em S, o quanto ele paga é 0. Tá? Então, dado uma coalizão S, se I de S vai ser 0 para caras que não estão nessa coalizão, né? E para os outros a gente vai estar dizendo então como compartilhar o custo entre esses jogadores.
para a coalizão S. Quem não está na coalizão não vai pagar nada. Tá? E a gente disse que um esquema de compartilhamento de custos é gama orçamento balanceado se para qualquer coalizão, quando eu somo os que se de S para os que estão em S, né, os outros são zero, podia estar no somatório, mas não vai fazer diferença, você não passa do custo da coalizão, né, então aquela ideia de satisfazer a propriedade do núcleo, basicamente, mas você não está muito longe desse custo, você está pelo menos um fator de gama desse custo da coalizão. Né? Então, o que eu quero dizer, por exemplo, se gama for meio, eu estou falando que qualquer coalizão S que eu escolher, o quanto eu decidi cobrar de cada jogador, por isso que o esquema de compartilhamento de custos é uma forma de compartilhar o custo, não importa qual seja o conjunto S, né? Então, eu escolho algum conjunto S, e aí eu vejo como eu compartilhei o custo entre essas pessoas, somo como o custo compartilhado, e isso daí dá pelo menos gama do custo de S, mas não passa do custo de S. E a gente diz que um esquema de compartilhamento de custos é monotônico cruzado se a gente tem essa propriedade aqui. O quanto o jogador I paga quando ele está na coalizão S é maior ou igual do que o quanto ele paga quando ele está na coalizão S união T. Tá? A ideia é que se o conjunto de jogadores servidos aumenta, o preço pago por I não pode aumentar. Pode permanecer igual ou diminuir. Tem mais gente sendo atendida, né? Então ou você continua cobrando a mesma coisa dele ou você cobra menos agora. Você não pode cobrar mais dele, dado que você tem mais jogadores sendo atendidos. Tá? Então, a proposição é a seguinte, primeiro que se você tiver que é um esquema de compartilhamento de custo monotônico cruzado, gama orçamento balanceado, então, se você olhar a alocação de custos dada para a grande coalizão, né, você vai ter algo que está no gama núcleo do jogo. Então, o que eu quero dizer é que a ideia de esquema de compartilhamento de custo que seja, monotônico cruzado, 2, gama orçamento balanceado, é uma generalização de alocação de custos, que é o que a gente viu no vídeo passado, que está no gama núcleo. Tá? A prova é a seguinte. Como que se é gama orçamento balanceado, se eu olho só para a alocação de custos da grande coalizão, essa alocação de custos também é gama orçamento balanceado, né? Porque é a mesma definição que a gente tinha antes. Tá? Agora, pega um conjunto S contido em A. Né? A gente sabe que por monotonicidade, o preço que o jogador I paga na grande coalizão tem que ser menor ou igual do que o preço que o jogador I paga na coalizão S. E por ser gama orçamento balanceado, ou se ser gama orçamento balanceado, a gente tinha essa propriedade aqui, que a soma dos preços que a gente está cobrando dos jogadores em S é no máximo custo de S. Né? Então você pluga as duas coisas aqui. Então você tem que a soma dos preços que os jogadores I em S estão pagando na grande coalizão A é menor ou igual do que a soma que os jogadores I de S estão pagando na coalizão S, que é menor que C de S. Então, a gente satisfaz a propriedade do núcleo. Tá? Então, o que eu quero que fique bem claro é que o que se, né, alguma coisa conjunto S, ele me dá uma alocação de custos. Né? Que é o que a gente trabalhou no vídeo anterior. Né? Por isso que a gente chama de esquema de compartilhamento de custos, porque para cada S ele me dá uma alocação de custo. Tá? E o bom de que se ele for monotônico cruzado e gama orçamento balanceado é que quando eu olho para a grande coalizão, esse esquema de compartilhamento de custos
está me dando algo no gama núcleo. Tá. Então vamos ver como vai ser o nosso leilão. Tá? Então a gente vai ter um mecanismo que a gente chama de MXI. Tá? Então ele é parametrizado por esse XI aí, esse esquema de compartilhamento de custos que a gente está considerando. Vou supor que ele é dado. Tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter o conjunto S, né, que é o conjunto de clientes que a gente quer servir. Tá? No começo a gente está tentando servir todos os jogadores, né? Só que quando eu olho para todos os jogadores, você pode ter algum jogador que dá um lance BI menor do que o XI de A. Tá? Então, o meu objetivo é o seguinte, S vai ser o conjunto de clientes a ser atendido e o preço que cada um vai pagar vai ser o XI de IS. Né? Só que o problema é que se eu tiver algum jogador, por exemplo, começo tentando S como A. Se eu tiver algum jogador que o lance dele é menor do que o custo alocado para ele, né, no compartilhamento de custos, eu não posso cobrar esse valor dele porque eu estaria cobrando acima do lance. E esse mecanismo não seria individualmente racional. Né? Então o que eu faço? Eu descarto todos os jogadores que não satisfazem isso. Tá? Então, eu pego o meu S, que eu tinha, né, no começo ele era A, e eu mantenho só os Is que estão nesse S, que o lance deles é maior ou igual do que a alocação de custo. Isso me dá um S. Tá? Agora, pode ser que, de novo, eu tenha caras que estão dando um lance BI menor do que XI de IS. Né? Então eu descarto esses caras, e descarto esses caras, e descarto esses caras, atualizando sempre que é o meu S. Né? Então esse meu conjunto S vai diminuindo. Começa com todos os jogadores, aí eu tenho tipo, como se fosse um S1, um S2, e assim por diante até uma hora onde o lance de todo jogador em S é maior ou igual do que o preço que eu quero cobrar dele. Na hora que isso acontecer, eu digo que o conjunto de vencedores é S e o preço que cada um paga é o XI de S. Tá? Os jogadores que não estão em S, eu cobro zero dele, que era a regra que a gente tinha colocado. Tá? Se for uma função, um esquema de compartilhamento de custo, gama orçamento balanceado, esse mecanismo todo também vai ser gama orçamento balanceado, né? Porque ele vai cobrar das pessoas de acordo com o XI, então o que o leiloeiro vai receber vai ser soma dos XI e de S, para I pertencente a S, que a gente viu que é menor ou igual do que o custo do S, e é maior ou igual do que gama vezes custo de S, né? Se for gama orçamento balanceado. Então significa que o leiloeiro vai ganhar pelo menos gama do custo de realizar o serviço. Tá? E aí a proposição é que consideram que XI, que é um esquema de compartilhamento de custos, monotônico cruzado, que é gama orçamento balanceado, esse mecanismo MXI devolve o único conjunto maximal S que, para todo I em S, o lance do jogador I é maior ou igual do que I de S. Tá? Então, no fim das contas, o que você quer de um mecanismo, pelas regras que a gente pôs, se você vai cobrar o preço I de S dos jogadores selecionados, você precisa que o lance deles seja maior que XI de S. Né? Então você podia ter vários possíveis conjuntos de possíveis ganhadores, sei lá, S1, S2, S3, assim por diante, né? Você poderia atender esses clientes, ou esses clientes, ou esses clientes, e assim por diante, tá?
cobrando um XI de S de cada um deles. O que essa proposição está falando é que só existe um cara desse maximal. Todos os outros são subconjuntos dele. Então, o primeiro lema vai ser mostrar que tem um único conjunto maximal, né, que satisfaz BI maior ou igual do que XI de S. Então tem um único conjunto em termos de maximalidade, tal que o lance dado pelos jogadores é maior ou igual do que o preço que vai ser cobrado para eles, vai ser cobrado deles no meu mecanismo. E depois a gente vai ver que o mecanismo devolve de fato esse conjunto. Tá? Então primeiro a gente vai ver que esse conjunto é maximal. A prova é a seguinte: imagina que você tem dois conjuntos maximais, S1 e S2. Né? Então, você tem que, pela definição dos conjuntos, BI é maior ou igual do que XI de S1 para todo I em S1. Né? E por monotonicidade cruzada, você sabe que o preço que o jogador I paga no conjunto S1 não pode ser menor do que o preço que ele paga quando é atendido o conjunto S1 e S2. Tá? E aí você faz a mesma coisa para os Is que estão em S2. Você tem essa mesma expressão. Tá? Então, para S1 união S2, todo mundo que está em S1 união S2 satisfaz BI é maior ou igual do que XI de I S1 união S2. Tá? Então, S1 união S2 é um superconjunto de S1 e um superconjunto de S2. Né? Mas a gente estava supondo que tinha esses dois conjuntos maximais, mas S1 união S2, eles não podem ser maximais, porque eles são subconjuntos de S1 união S2. O único caso é se um deles fossem vazios, tá? Eu estou supondo que eles não são vazios, porque essa que é a graça, né? Se não S1 união vazio, é o próprio S1, então não faria sentido. De qualquer forma, o vazio não pode ser um conjunto maximal, porque você tem se você tiver o S1 que não é vazio, o vazio não pode ser maximal, porque ele é subconjunto de S1. Tá bom, então a gente viu que tem um único conjunto maximal satisfazendo que os lances dos jogadores é maior ou igual do que o preço que a gente vai cobrar deles. Né? Agora a gente quer ver que o mecanismo encontra esse único conjunto. E a prova é a seguinte: pega esse único conjunto maximal, chama de S estrela, e a gente vai mostrar por contradição que esse conjunto, que esse mecanismo MXI nunca elimina algum jogador I que está em S estrela. Tá? Suponha que isso não fosse o caso, suponha que tem algum I pertencente a essa estrela que é eliminado pelo meu leilão, né? Então considera a primeira vez que que algum I em essa estrela foi eliminado. Então digamos que você estava no conjunto S, ele estava no conjunto S e aí ele foi eliminado, né? Então a gente tinha que o lance dele era menor do que XI de IS, por isso que ele foi eliminado. Tá? Só que como essa primeira eliminação, o S estrela inteiro está contido em S. Foi a primeira vez que alguém foi eliminado. Né? E a gente conclui então que BI é menor do que XI de S, mas que XI de S é menor ou igual do que XI de S estrela. Né? Porque como S estrela é subconjunto de S, pela monotonicidade cruzada, o preço pago pelo jogador I em S, que é um superconjunto de S estrela, tem que ser menor ou igual do que o preço que o jogador I paga em S estrela. Tá? E aí a gente obtém uma contradição, porque esse jogador I, o lance dele é menor do que XI de S estrela, né? Mas a definição do S estrela é um conjunto maximal que satisfaz essa restrição. Tá? Então a gente tem uma contradição. Então, o legal é o seguinte: a gente tem várias pessoas tentando serem atendidas,
Algumas dessas, e a gente quer cobrar dessas pessoas de acordo com o nosso esquema de compartilhamento de custos, que por acaso é monotônico cruzado e gama orçamento balanceado. Mas a gente tem um esquema de compartilhamento de custos, a gente quer cobrar dessa forma das pessoas, então a gente quer usar essa forma de cobrar as pessoas. Só que algumas pessoas podem dar lances baixos, né? E mesmo que elas não estejam mentindo, tá? Elas podem dar lances baixos, mais baixos do que o CI de S. Então eu não vou poder atender esse conjunto S, porque eu não posso cobrar um preço maior do que o lance, né? Então o que eu quero pegar é escolher algum conjunto de vencedores, que aqui nesse slide está como S estrela, né? Que ganhe o leilão e que o BI de cada jogador em S estrela seja maior ou igual do que o CI de S estrela. Bom, pode ter vários conjuntos desses, né? Mas a gente viu que só existe um maximal. Então, o que é legal, né? Porque a única forma de satisfazer essa propriedade sem ser pelo conjunto S estrela seria ser um subconjunto de S estrela, mas eu talvez queira atender a maior quantidade possível de clientes, né? Então, eu vou pegar... tem um único conjunto maximal e esse mecanismo devolve esse único conjunto maximal. Então, isso é muito bom. O mecanismo está devolvendo meio que... ele está atendendo o maior número de clientes que ele poderia atender. Agora, a gente vai olhar para esse mecanismo, por ser um leilão, pensando o que acontece se as pessoas mentirem nesse mecanismo. E a gente vai ver um conceito mais forte do que a prova de estratégia, que foi o que a gente viu. A gente vai ver a prova de estratégia de grupo. A gente vai ver um mecanismo que uma coalizão mentir não melhora o resultado da coalizão. Tá? Então, o mecanismo M é a prova de estratégia de grupo. Se, quando qualquer coalizão S mente, e você tiver um jogador I em S que melhora, então tem algum jogador J em S que piora. Tá? Então essa coalizão não vai querer se formar. Porque o jogador I fala, vamos formar essa coalizão S, mentir pro mecanismo pra gente, porque aí eu vou melhorar. Pode até ter algumas pessoas que continuem iguais e falam assim, eu ajudo você, né, nessa mentira. Mas vai ter algum cliente J que piora. E aí ele não vai querer fazer parte dessa coalizão. Tá? Então, formalmente, o que a gente tem é que pega alguma coalizão S, né? Pega dois vetores de lances, VB, V e B. Tá? V é quando todo mundo fala a verdade, B é quando o conjunto S mente. Ou seja, BI é igual a VI para todo jogador I que não está em S. Quem não está em S continua falando a mesma coisa, só os jogadores de S estão mentindo. Imagina que o mecanismo te dá um resultado QP, quando os jogadores todos falam a verdade, e ele te dá um resultado P', quando os jogadores de S mentem. Tá? Então, quando eles falam B. Se o mecanismo for a prova de estratégia de grupos, a gente tem que, para toda a coalizão S, a gente tem que, se VI, a utilidade do jogador I, quando ele mente, é maior ou igual do que a utilidade do jogador I quando ele fala a verdade, para todo jogador I em S, então, na verdade, elas são todas iguais. A utilidade na mentira é igual à utilidade na verdade. Tá? Então, se todo mundo está melhor ou igual, na verdade, todo mundo está igual. Não tem ninguém que está de fato melhor. Analogamente, a mesma coisa matematicamente falando, se tiver alguém que está melhor, tem alguém que está com utilidade pior. Se alguma utilidade aumentou, alguma utilidade diminuiu. Tá? Duas formas diferentes de ver a mesma coisa. Então, é a mesma ideia de mecanismo de prova de estratégia, só que lá no mecanismo de estratégia ninguém podia melhorar individualmente, né? Aqui eu estou falando que coletivamente não pode todo mundo ficar maior ou igual e ter alguém que de fato melhorou, né? Ou toda vez que alguém melhora, num conjunto S, alguém piora para compensar. Tá? E aí o teorema é que esse mecanismo M que se é a prova de estratégia de grupo. Tá?
E a prova é a seguinte: suponha que existe uma coalizão T que se beneficia ao mentir. Eu vou chamar de T+, quem mentiu além de VI, para cima de VI. Tá? E T-, quem mentiu para baixo de VI, ou manteve igual a VI, tá? Não importa. Então, primeiro a gente vai mostrar, sem perder generalidade, que T+ é igual a conjunto vazio. Tá? Que não vai ter um grupo de jogadores mentindo para cima de VI. Então faz o seguinte, pega lá o seu BI, né? Pega um jogador I que está em T+, digamos que exista, e desce de BI para VI. Aí pega mais um de BI para VI, e assim por diante. Tá? Até que o resultado do leilão, esse é o resultado do leilão quando as pessoas estavam mentindo, mude para alguma coisa. Tá? Isso tem que acontecer em algum momento, porque se todo mundo mudar para VI, né? Bom, estou supondo que todo mundo mudaria. Meu ponto é o seguinte, se mudar todo mundo de BI para VI e não mudar o resultado, todo mundo está pagando a mesma coisa, o conjunto de quem está sendo atendido é a mesma, a utilidade de todo mundo é a mesma, né? Então a gente, sem perder a generalidade, pode assumir que T+ é igual a conjunto vazio. Se esse resultado mudar, né, vamos ver o que acontece. Bom, o resultado só muda se o jogador I estava ganhando, né? Porque jogadores que não estão sendo atendidos, quando eles dizem BI, que é um valor alto, não vão passar a ser atendidos quando eles falarem VI, que é um valor menor, né? Eles teriam que mentir para cima para ser atendido. Tá? Então, o resultado do leilão mudou, então significa que o jogador I estava em que linha, né? E o jogador I não está em que duas linhas, porque se que linha e que duas linhas fossem iguais, né? E a gente está... a única mudança que a gente tem é do que o I falou, né? Se esses dois caras forem iguais, os preços são iguais, porque o preço é dado pelo XI, né? Então o preço é calculado a partir do XI e é calculado como XI e de Q linha, né? Então se o Q linha é igual ao Q duas linhas, o resultado na verdade não mudou, né? O preço só muda quando o conjunto de ganhadores muda, tá? Então, o que tem que ter acontecido é que o cliente I ganhava falando BI e ele passou a não ganhar falando VI. Uhum. Se ele não ganha em que duas linhas, né? É porque esse lance que ele deu é menor do que esse Q', né? Senão ele não teria sido descartado de Q', e quando a gente chegou na iteração lá que tinha o Q', a gente nunca teria descartado ele. Então, a gente descartou ele porque o lance dele era pequeno, né? Então, a utilidade desse jogador I, quando ele mentiu BI, né, é igual a VI menos que se de Q', né, que esse foi o preço pago. Ele ganhou, ele estava em Q', ele pagou esse cara, né, mas isso daqui é menor do que zero. Né? Então isso é aquela velha ideia de que mentir para cima em leilão raramente vai te ajudar, né? Porque você mente para cima, você tem que mentir para cima do seu VI para poder ganhar. Tá? Então o I está se prejudicando aqui, né? Ele tem uma utilidade negativa, tá? Então ele não poderia estar nessa coalizão que a gente está supondo que se beneficia ao mentir. Tá, então a gente está... mesma coisa que a gente tinha aqui antes, né? Sem perder a realidade, T+ é igual a vazio. Né? Então a gente tem que o conjunto Q'
de quem... então o que a gente tem? A gente só pode ter jogadores que diminuíram o lance, né? Então, tinha um conjunto Q de ganhadores antes, e aí as pessoas mentiram para baixo, né? Então o que a gente vai ter é um conjunto de vencedores agora, que é Q' contido em Q. Né? E aí o mecanismo MM dá um único conjunto Q maximal, né, que o BI é maior ou igual do que o XI de IQ. Tá? Bom, tá bom. Vamos ver o seguinte, se a gente não vai chegar numa contradição aqui, na verdade o que a gente vai ver é que VI é uma resposta ótima para todos esses jogadores que estão em T-. Tá? Se esse jogador I está ganhando em Q', quando ele diz VI, ao invés de ganhar o conjunto Q', ganha o conjunto Q. Né? Que é um super conjunto de Q'. Então o preço que ele paga não aumenta. Né? No máximo continua igual, potencialmente diminui, porque se é monotônico cruzado. Se você está ganhando esse leilão, mais gente ganhar esse leilão junto com você só pode te beneficiar ou te manter igual. Não pode te prejudicar. Se I não está ganhando, a utilidade dele é zero. Né? E reportar VI, que é um lance maior, não vai piorar a utilidade dele, porque você não ganhava antes. Falando um lance baixo, não vai ele falar um lance alto, não vai fazer ele ganhar. Desculpa, é isso que eu quero falar? Não, desculpa, falei besteira. A utilidade dele é zero. Se ele reportar VI, ele pode até ganhar, né? Porque ele está mentindo, ele está falando a verdade, o lance dele está subindo, então ele pode passar a ganhar. Falei errado, tá? Ele pode passar a ganhar reportando VI, mas a utilidade dele vai ser maior ou igual a zero, porque o mecanismo não vai cobrar o preço dele maior do que VI. Né? Ou ele não vai ganhar, ou ele vai ganhar pagando menor ou igual a VI. Então a utilidade dele era zero e passa a ser maior ou igual a zero. Tá? Então, para todo mundo em T-, é uma resposta ótima falar VI. Então todo mundo troca para VI. Então o MXC é a prova estratégia de grupo. Tá? Então se a gente tiver um esquema de compartilhamento de custos que é monotônico cruzado e gama orçamento balanceado, esse mecanismo que usa XI como base dos preços é gama orçamento balanceado, é a prova de estratégia de grupos. E ele ainda tem aquela propriedade de devolver o conjunto maximal, tal que BI é maior ou igual do que o XI de IS. Então basta agora a gente encontrar um esquema de compartilhamento de custos XI com tais propriedades, tá? Com o melhor gama que a gente conseguir. E a gente vai ver então como obter um esquema de compartilhamento de custos monotônico cruzado, 1/3 orçamento balanceado para o jogo da localização de instalações. E para isso a gente vai usar o que a gente chama de um algoritmo primal dual para o jogo. Tá? Dado um conjunto S, subconjunto de A, a gente vai encontrar uma solução viável primal para S, tá? Para o problema da localização de instalações, S, então é uma solução viável. Ela não é necessariamente ótima, mas ela abre as instalações, conecta os clientes, tá? Uma solução do primal que é inteira e que satisfaz todas as restrições. E a gente vai achar uma alocação de custos do dual para esse S. Tá? E a gente depois vai fazer um pós-processamento para abrir menos instalações do que esse algoritmo nosso vai fazer. Tá? E a gente vai conseguir mostrar que o custo pago pelo conjunto S de jogadores é 1/3 dessa solução primal que eu encontrei. Como eu estou cobrando
deles pelo menos 1/3 do valor dessa solução, em particular eu tomo 1/3 da melhor solução, porque a melhor solução é ainda menor ou igual do que essa que é só viável. Tá? E esse mecanismo também vai ser monotônico cruzado. Desculpa, o mecanismo não, o esquema de compartilhamento de custos vai ser monotônico cruzado. Tá? Então vamos relembrar aquele primal e dual que a gente tinha do programa de localização de instalações. A gente tinha variável xi, indicava se a instalação i era aberta ou não, e a variável yij, que indicava para a gente se a cidade j se conectava à instalação i. Né? Se xi é igual a 1, eu tenho que pagar fi, e se yij é igual a 1, eu tenho que pagar essa distância dij para conectar a cidade. Né? E as restrições que a gente tinha era: toda cidade tem que estar conectada a pelo menos uma instalação, e se uma instalação, se uma cidade J está conectada a uma instalação I, a instalação I é aberta. Tá? Agora, a gente tinha esse dual com essas variáveis alfa J e beta IJ. Né? Agora, vamos lembrar daquela ideia de folgas complementares, que é basicamente quando uma variável no primal é maior que zero, a restrição equivalente no dual está justa, né? Está com igualdade ao invés de menor ou igual, né? E a mesma coisa do dual com o primal. Né? Então, com folgas complementares, quando x é maior que zero, ou seja, a ideia seria que a instalação I está aberta, a gente vai ter que essa restrição é igual a FI. Né? E quando y e j é maior que zero, ou seja, a cidade j está conectada à instalação I, a gente tem que essa restrição vai ter igualdade. Beta ij é igual a alfa j menos dij. Tá? Então aqui só estou repetindo o que estava ali. Tá? Então, sem perda de generalidade aqui nesse programa dual, a gente vai considerar que beta ij é igual ao máximo entre 0 e alfa j menos dij. Tá? Por quê? Porque beta ij é sempre maior ou igual a 0, beta ij é sempre maior ou igual do que alfa j menos dij, tá? Mas se o beta ij for maior do que o alfa ij, for maior do que esse máximo, você tem liberdade aqui nesse programa dual para descer esse beta ij até bater nesse valor ou nesse valor, o mais alto deles. Tá? E você não viola essa restrição aqui de nenhuma forma. Tá? Então, isso é sem perda de generalidade. Eu posso supor que beta ij é o máximo entre 0 e alfa j menos dij. Tá? Então, a interpretação que a gente vai dar para o dual é o seguinte: alfa j é quanto o jogador j paga no total. Né? Lembra o que a gente viu no vídeo anterior. Né? Alfa j era o compartilhamento de custos lá. Né? Então, a gente está vendo quanto o jogador j paga. E beta ij vai ser o quanto desse alfa j ele está pagando para ajudar a abrir a instalação I. Por quê? Porque é o seguinte, do alfa j de dinheiro que ele pagou, dij ele vai ter que pagar para chegar lá na instalação, né? É o custo de conexão dele. Então, o que sobra, que é esse beta ij, ele está ajudando a pagar uma parte aqui da instalação ser aberta. Né? Digamos, metade da instalação ser aberta. Porque o outro jogador também vai pagar o custo de conexão e vai ajudar a pagar o resto na instalação. Então, a ideia do algoritmo é o seguinte: a gente tem essas folgas complementares, quando x é maior que zero, soma dos beta ij é igual a fi, né? Então, quanto cada jogador J está contribuindo para cada instalação I, deu exatamente o custo de abrir essa instalação I. E quando o alfa ij é maior que zero,
a gente tem que beta ij é igual a alfa j menos dij. Significa que esse custo dij já foi pago, né? Tá? Então, no mínimo, beta ij é igual a zero, e aí alfa j seria igual a dij. Tá? Então, significa que o cliente já pagou o custo dele de conexão até a instalação I, né? E beta ij é agora quanto ele está pagando para construir essa instalação I. Tá? Então, a ideia do algoritmo é o seguinte: eu vou começar com alfa j igual a zero para todo mundo, no começo ninguém paga nada. Tá? E aí eu vou aumentar os alfa-j dos jogadores que não estão conectados ainda a alguma instalação na mesma velocidade. Tá? Sei lá, de epsilon em epsilon. Até que o soma dos beta e j's, né? Estou supondo sem perder a unidade que os beta e j são iguais a esse valor, dê igual a fi, né? Nesse caso, eu vou abrir essa instalação I, porque esses jogadores têm coletivamente dinheiro para abrir a instalação I, e eu vou conectar todos os jogadores que contribuíram para abrir essa instalação I nessa instalação. Tá? Então, todo jogador J que ajudou a pagar para abrir essa instalação, então todo mundo que conseguiu pagar, o alfa dele era grande o suficiente para eles chegarem na instalação e aí começar a pagar pela essa instalação, até pagar totalmente por ela, né? Eu vou abrir a instalação e eu vou conectar todos eles aqui. Ou, quando algum jogador J tiver o preço que ele está pagando, né, o quanto ele está pagando, chegar num dij que a instalação I já foi aberta previamente por esse caso anterior, em alguma iteração. Tá? Então, ele tinha lá uma instalação aberta e o alfa J dele foi crescendo até a hora que ele esbarrou. Ele chegou lá naquela instalação. Tá? E aí a gente vai conectar então esse cliente J a essa instalação I porque ele alcançou uma instalação aberta. Então, uma forma que as pessoas gostam de descrever esse algoritmo é como se você tivesse assim, cada cliente, né, você fosse crescendo discos em volta dele na mesma velocidade, tá? E eventualmente esses discos vão crescer a ponto de alcançarem uma instalação, tá? Então vai chegar um momento que você tinha um cara aqui, o disco dele está desse tamanho, outro cara aqui, o disco dele está desse tamanho. Então os dois o disco deles já chegou nessa instalação. Então eles já têm dinheiro suficiente para pagar a distância até a instalação. E o que vai sobrando vai sendo usado para pagar toda a instalação. Né? A hora que toda a instalação estiver paga, essa instalação é aberta e esses clientes são conectados a essa instalação. Tá? Só que pode ser que tenha um cara aqui bem longe que o disco dele vai crescendo e aí tem uma hora que ele chega que essa instalação já está aberta. Né? Bom, aí ele simplesmente desconecta essa instalação porque está aberta. Ele está pagando bastante, não vai pagar para abrir a instalação, mas ele vai pagar para se conectar a ela. Tá? Se não tiver jogadores, se tiver jogadores que ainda não estão conectados a alguma instalação, você repete esse passo 2. Tá? E esses alfa-J's vão crescendo só dos jogadores não conectados. Quando o jogador chegou na instalação aberta ou ele pagou para abrir a instalação, a gente vai parar de cobrar dele porque ele o dinheiro que ele deu para a gente já foi suficiente para pagar a conexão e uma parte da abertura da instalação, pelo menos o suficiente para que a instalação fosse aberta junto com o que os outros estão pagando. Tá? A gente aqui vai ter uma coisa que chama
custos fantasmas, que são alfa-j', tá? Eles vão ajudar a pagar por instalações, na verdade vão ser mais um artifício da análise do... Quer dizer, não, deixa eu ter certeza. Não, a gente vai ajudar a pagar por instalação sem cobrar de fato do jogador, tá? O alfa-j é o quanto a gente vai cobrar de fato do jogador. O alfa-j' vai ser uma coisa maior ou igual do que alfa-j, tá? Tipo um bônus assim, para ajudar a pagar por instalações. Vamos ver o algoritmo de fato, tá? Então o algoritmo é basicamente aquela coisa. Os custos de cada jogador começam como 0, os custos de cada jogador os custos fantasmas dos jogadores começam como 0. No começo eu não tenho nenhuma instalação aberta, tá? Desculpa. No começo eu não tenho nenhum cliente conectado à instalação, tá? Ninguém está conectado. Então, enquanto tiver um jogador J, uma cidade J, que está no conjunto S, né? Que é o meu conjunto de cidades, e não está conectado a uma instalação, eu vou aumentar o alfa-j para todo J não conectado, tá? Então esse é o custo, estou aumentando o custo para todo J não conectado, e vou aumentar o alfa-j' para todos os jogadores, tá? Então o alfa-j' sempre vai crescer para todo mundo, tá? O alfa-j vai ser congelado num certo momento, o alfa-j' vai continuar crescendo, tá? Então eu vou crescendo esse alfa-j até que uma das duas coisas aconteça, tá? Ou eu encontrei uma instalação I que não está aberta e quando eu somei para todo jogador J aquele beta e J, certo? Só que aqui eu estou usando o custo fantasma, então tem outras pessoas que já se conectaram que estão ajudando a pagar, isso dá FI, tá? Então, é como se eu tivesse dinheiro fantasma suficiente para abrir a instalação I. Então, eu vou abrir a instalação I e eu vou adicionar todo jogador J que fez alguma contribuição positiva para esse I em F. Tá? Todos esses caras eu vou colocar em F, eu vou ter conectado eles. Tá? Ou o que aconteceu foi que tinha uma instalação aberta e teve um jogador I que o alfa-j dele é suficiente para pagar a distância até essa instalação aberta aí. Tá? Nesse caso eu vou adicionar o JF. Então a cada passo pelo menos um jogador é adicionado a F, né? E eu repito isso daqui até todos os jogadores estarem conectados. Tá? Depois que eu rodar esse pós-processamento, tá? Eu não vou abrir todas as instalações que o meu algoritmo tinha dito para abrir aqui na linha 7, tá? Eu vou deixar algumas fechadas, na verdade, tá? Então, TI, eu vou dizer que é o tempo no qual a instalação I é aberta, ou seja, é o valor do alfa-j' naquele momento, tá? Imagina que é como se fosse uma passagem de tempo, a gente começou no tempo T0, e aí a gente aumenta o alfa-j continuamente, linearmente com o tempo, né? Então TI é esse tempo, esse valor de alfa-j' no momento que a instalação I foi aberta. Tá? Então, você tem essas instalações que foram abertas pelo seu algoritmo, ordena elas em ordem crescente de TI, tá? E vai percorrendo esse vetor. Se existir alguma instalação aberta, né, quando você está olhando uma instalação I, se existir alguma instalação aberta que está com distância menor ou igual do que 2 vezes TI e que está antes na ordenação, a gente fecha essa instalação I, tá? Senão a gente mantém I aberta. Tá? Então, estou olhando lá o meu vetorzinho, né?
Eu estou olhando aqui para a minha instalação e aí se tiver alguma J aqui que está perto de I é 2 vezes T de I, né? Eu fecho essa I, porque a J vai ser uma instalação razoavelmente boa para os clientes que seriam atendidos por I, eles vão ser atendidos por J. Tá? Essa seria a ideia. Tá? E aí F', o resultado do meu algoritmo, a solução primal final, vai ser essas instalações continuaram abertas depois desse pós-processamento. Tá? E aí o que eu faço? Bom, as instalações estão abertas, né? Eu só preciso pegar cada cidade e conectar na instalação mais próxima que estiver aberta. Então eu preciso mostrar que esse esquema, né, esse esquema de alocação de custos, né, que eu estou querendo dizer que para cada S, né, o Xi de I de S é o alfa J calculado por esse algoritmo, né, eu quero mostrar que ele é 1/3 orçamento balanceado, comparando ele com o valor dessa solução primal que esse algoritmo encontra. Tá? Então, de certa forma, ele também daria uma solução para o leiloeiro, né, de como conectar as cidades, né, quais instalações abrir. Não necessariamente uma solução ótima, tá? Mas como eu vou mostrar que o que é cobrado das pessoas está 1/3 dessa solução, né? Portanto, está pelo menos também no máximo 1/3 da ótima, porque a ótima é menor ou igual do que o custo da ótima é menor ou igual do que o custo dessa que eu encontrei. Tá. Então, eu vou definir como SI o conjunto de jogadores que estão a distância menor ou igual a TI da instalação I. Tá? E eu vou mostrar para vocês que esses conjuntos são disjuntos. Tá? Então, se eu tenho um jogador J que estivesse na interseção de SI com SI', a distância de DI da instalação I para a instalação I' seria a distância de I para I' pela desigualdade triangular seria menor ou igual da distância de I para J mais a distância de J para I'. E pela definição do conjunto SI, esse cara seria menor ou igual a TI e esse cara seria menor ou igual do que TI'. Então, essa distância seria menor ou igual do que o máximo, 2 vezes o máximo entre TI e TI'. Né? Mas nesse caso, ou I ou I' teria sido fechada, né, a que viesse depois, na ordenação por TI, porque elas estavam muito próximas uma da outra. Tá? Ou seja, SI, interseção SI' é igual ao vazio. No fim das contas, fechar essas instalações é exatamente para que esse tipo de coisa não aconteça. Eu não tenho um jogador J que está muito perto de 2 instalações abertas. Então, se tem 2 instalações abertas que são muito próximas, eu fecho uma delas. Tá? Porque eu estou pagando caro para abrir essas instalações. Então, a gente vai mostrar o seguinte. Primeiro, todo jogador J que não está em nenhum desses SIs consegue pagar 1/3 da distância dele para a instalação aberta mais próxima. Tá? E os jogadores de SI são capazes de pagar 1/3 do custo de abrir a instalação I e 1/3 do custo de se conectarem à instalação I. Tá? Ou seja, se eu somar o alfa J para todos os jogadores, eu vou ter que
ele é maior ou igual do que 1/3 do custo da solução, primal, né? Porque os que não estão em SI estão pagando 1/3 do custo de conexão deles, os que estão em SI estão pagando 1/3 do custo de abertura das instalações, mais 1/3 do custo de conexão deles para essas instalações. Tá? E como é 1/3 do custo, esse valor é maior ou igual do que 1/3 dessa solução primal, né? E o valor da solução primal é maior ou igual do que da ótima, a gente tem que a soma dos alfajotas é maior ou igual do que 1/3 do C de S, que é a ótima primal. Ou seja, o alfa é 1/3 do orçamento balanceado. Bom, a primeira parte, né, essa parte 1 aqui, que os jogadores Jotas que não estão em SI conseguem pagar 1/3 do seu custo de conexão, é fácil. Tá? Bom, você tem um jogador J que não está em nenhum desses SIs, e tem algum jogador, uma instalação I que congelou o alfa J, né? O alfa J estava crescendo, e esse jogador J, no momento o alfa J dele parou de crescer, porque ou ele chegou numa instalação aberta, ou ele ajudou a abrir uma instalação. Tá? Então, você sabe que o alfa J dele é maior ou igual do que DIJ, porque ele chegou na instalação I. Pode ser que a instalação I estava aberta ou não. Né? De qualquer forma, se ela já estava aberta, o TI dela, o tempo que ela foi aberta, é menor do que alfa J. Se ele chegou lá, começou a pagar para abrir a instalação até que ela abriu, então TI é igual ao alfa J, porque foi o momento que você congelou o alfa J. Tá? A gente sabe que essa instalação ela foi aberta, né, antes do pós-processamento. E aí o pós-processamento pode ter deixado ela aberta ou deixado ela fechada. De qualquer forma, mesmo que ela foi fechada, existe alguma instalação aberta que está na distância no máximo 2 TI de I. Pode ser que I' seja igual a I, se I está aberta, então essa frase é verdade, falando que existe uma I', que é a própria I, que está aberta e que está à distância no máximo 2 TI, no caso seria 0. Tá? Ou I foi fechada, mas então se ela foi fechada é porque tinha alguma instalação próxima. A distância no máximo 2 TI. Tá? Então a distância desse jogador J, dessa cidade J até a instalação I', é menor ou igual do que, bom, eu posso ir de J para I, mais eu posso ir de I para I', né? Tá, então D I'J é menor ou igual a isso, né, pela desigualdade triangular. Tá? E a gente sabe que o DI I' é 2TI. Né? E aí a gente usa essa expressão aqui e essa expressão aqui para ver que a distância de I' para J é menor ou igual a 3α. Tá? Ou seja, alfa J é maior ou igual do que DI'J sobre 3, e I' é uma instalação aberta. Né? O J vai se conectar na instalação aberta mais próxima. Né? Então, o custo de conexão dele é DI'J ou menor. Tá? Então, o alfa J é pelo menos 1/3 do custo de conexão dele. Bom, agora a parte mais difícil é mostrar que o conjunto de jogadores que está em SI é capaz de pagar 1/3 do custo de abertura mais o custo de conexão deles. Tá? Bom, no momento que essa instalação I foi aberta pelo algoritmo, o custo fantasma dos jogadores era igual a TI. Né? Essa é a definição do tempo.
todo jogador J que não está em SI tem um αJ' igual a TI, né? Porque era o tempo naquele momento, tá? Mas eles não tinham chegado nessa... desculpa, a distância deles, o que eu quero dizer, a definição de SI é os Is pertencente a S, tal que a distância de D e J, desculpa, os J's pertencente a S, é menor ou igual a TI. Essa foi a definição que a gente deu para o SI. São os caras que estão próximos da instalação I. Então, eles são a distância menor ou igual a TI. Né? Se eles não estão em SI, é porque TI é menor do que DJ. E TI é igual a αJ' naquele momento. Tá? Então, o J ele não contribuiu para I. Né? Esse cara não ajudou a pagar pela instalação I nesse momento, na hora que ela foi aberta. Né? Então ela foi sendo paga até a hora que ela abriu. Esse jogador J não tinha nem chegado até ela naquele momento. Tá? Ou seja, se eu pegar o custo de abertura dessa instalação, né, a gente sabe que isso daqui é igual... porque foi assim que a gente abriu ela. A gente abriu ela porque a gente bateu com essa igualdade conforme cresceu os αJ', né? A gente alcançou essa igualdade. Soma do J, todo S de max de 0, αJ' menos DJ'. O que a gente está dizendo? Que J que não está em SI, esse valor aqui é negativo. Então, eles não ajudam nesse somatório. Né? Então, esse somatório, na verdade, é só os TI menos DJ. Né? E a gente sabe que os jogadores de SI têm TI menor ou igual a DJI, e o TI é igual ao αJ'. Né? Então, eles, ao invés de pegar o zero do máximo, eu vou pegar esse termo aqui. Tá? Então a gente sabe que só os jogadores J de SI pagaram por essa instalação, e eles pagaram exatamente isso. Tá? Basicamente o que eu estou querendo dizer é que o conjunto SI são os jogadores que pagaram com custo fantasma para abrir a instalação I. Tá? Então vamos dizer que existe algum jogador, mas isso é um custo fantasma, certo? O que a gente está interessado é o custo de verdade. Tá? Então, suponha que tem algum jogador J que, em SI, que o custo real que a gente está cobrando dele é muito baixo, é menor do que TI sobre 3. Né? Seja I1 a instalação que congelou o αJ, e aí o αJ congelou e o αJ' continuou crescendo. Tá? Seja I2 uma instalação aberta, que aberta depois do pós-processamento, e 1 foi aberta antes do pós-processamento, e 2 continua aberta depois do pós-processamento, tá? Que está à distância 2TI1 de I1. Né? De novo, ou a gente fechou I1 por causa de I2, ou I1 é igual a I2. A gente tem essa... a gente não fechou, e aí I1 é igual a I2, a prova segue do mesmo jeito. Tá? Vamos ver qual é a distância, então, dessa I que a gente estava olhando, tá? Para essa I2, que é a outra aberta. Tá? Bom, a distância de I para I2, você pode pensar pela desigualdade triangular, ela é menor ou igual do que o I de I para J, de J para I1 e de I1 para I2. Né?
D e J a gente sabe que é menor ou igual do que TI, porque o J está em SI, né? Aqui. DJI a gente sabe que é menor ou igual do que alfa J, porque I1 é a instalação que congelou o alfa J. Então o jogador J pelo menos chegou até aquela instalação, pode não ter contribuído para ela, mas ele pelo menos chegou até lá. E a distância de I1 para I2 é no máximo 2TI1. Né? Então tudo isso dá menor ou igual a TI mais alfa J mais 2TI1. Né? Agora a gente tem que, por hipótese, o alfa J, 3 alfa J é menor do que TI, né? Tá, eu aplico isso aqui. E o que mais que eu quero? Cadê? De onde veio 2TI? Não, desculpa. Cliquei um passo errado. Aqui, né? A gente sabe que I1 foi a que congelou a alfa J. Então a gente sabe que o alfa J a instalação ou ela foi aberta no mesmo momento que a alfa J foi congelada, ou ela já estava aberta antes e o jogador J chegou na instalação, né? Então a gente sabe que TI1 é menor ou igual do que alfa J. Tá? Então a gente troca esse 2TI1 por alfa J. Né? Agora sim a gente aplica esse cara aqui. Né? Então a gente tem 3 alfa J, isso é menor que TI, então a gente tem menor que 2TI aqui. Então a gente não pode ter que tanto a instalação I quanto a instalação I2 estejam abertas. Tá? A gente teria fechado uma delas, uma contradição. Tá? Ou seja, todo mundo está pagando o custo real pelo menos 1/3 de TI, né? É todo mundo de SI, e aí a gente aplica esse cara aqui, né? Então, se eu somar os alfa-J's para os J's em SI, isso dá pelo menos somar os J's em SI, TI sobre 3, né? E aí a gente sabe que... Então você tem que basicamente pegar essa expressão e jogar os DJs para o outro lado lá. Vai dar esse FI, né? Mais esse soma dos DJ, J pertencente a SI, dividido por 3. Tá? Então, cada um desses SIs é capaz de pagar 1/3 do custo de abrir a instalação mais custo de conexão. Tá? A única coisa que falta a gente mostrar é que esse esquema de compartilhamento de custos é monotônico cruzado. Tá? Então, imagina que você tem dois conjuntos ST de jogadores. Tá? Se a instalação... se o cliente J já está congelado num tempo T na execução para S, ele também está congelado no tempo T quando eu faço S união T. Por quê? Se sem os jogadores de T, né, só com os jogadores de S, no tempo T, ele já tinha chegado em alguma instalação, né, que estava aberta ou que ele ajudou a pagar, no tempo T, quando tem os outros jogadores, né, quando tem os jogadores de T também, quando ele chega lá, se antes ele chegava lá e já estava aberta, bom, ela só pode ter sido aberta mais rápido ainda. Né? Então, quando ele chegar lá, já vai estar aberta com certeza. Se ele chegava e contribuía para ela não estava aberta ainda, ele ajudava a abrir ela, agora só tem mais gente para ajudar a abrir ela mais rápido. Tá? Então, as instalações... então, os jogadores, eles podem... se eles estavam congelados no tempo T só com um conjunto pequeno de cidades,
Quando tem mais cidades, ele vai se congelar ao mesmo tempo ou antes, tá? Ou seja, o alfa J dele vai ser menor ou igual do que era antes. Então, a gente tem monotonicidade cruzada. Tá? Então, só recapitulando, a gente tem uma alocação de custos que é 1 sobre 1,463, dá basicamente 0,68. Orçamento balanceado para o jogo da localização de instalações. Basta a gente calcular o dual da formulação para achar. Né? O 1 sobre 1,52 núcleo do jogo da localização de instalações pode ser vazio, tá? Porque a gente sabe disso por causa do gap de integralidade. Tá? Então a gente sabe que o gap de integralidade da localização de instalações é esse. Tá? E existe um esquema de compartilhamento de custos monotônico cruzado, 1/3 orçamento balanceado para o jogo de localização de instalações. Então a gente consegue fazer aquele mecanismo MXI. Tá? A gente sabe também que não dá para fazer melhor que isso. Eu não provei isso, mas tem no livro, se você quiser. Para terminar essa parte e terminar os vídeos da disciplina, de forma geral, eu vou só falar uma outra forma da gente alocar custos rapidamente, tá? Que é o seguinte. O núcleo é um conceito interessante para jogos cooperativos, mas ele pode ser vazio, né? Ou ele pode ter mais de um elemento, e aí a gente também não sabe escolher, né? Sempre que a gente tem mais de um, sei lá. Você pode ter 2 elementos no núcleo, e em um jogador A paga mais que o B, e no outro jogador A paga menos que o B. Como é que você escolhe? Tá? A gente vai ver outra forma de alocar o custo. Tá? Uma forma que eu poderia alocar o custo é o seguinte. Eu ordeno os jogadores de alguma forma, A1 até a N. Aí, para o jogador 1, eu cobro dele o custo dele realizar a tarefa sozinho. Do jogador 2, eu cobro a diferença do custo de atender o 2 e o 1 com atender só o 1. E assim por diante. E do AN eu cobro o custo de atender toda a coalizão, toda a grande coalizão, menos o custo de atender toda a grande coalizão, menos o jogador AN. Né? Essa alocação de custos é orçamento balanceada, porque se você somar o que você está cobrando de todo mundo aqui, você tem uma coisa telescópica que vai cortando até você cortar aqui e dar exatamente o custo do jogador A. Tá? Então é o que a gente chama de compartilhamento de custos incremental. Né? Então eu estou cobrando de cada jogador o dano que ele causa para entrar nessa ordem. Tá? Então eu cobrei do A1 para ele realizar a tarefa, e aí do A2 quanto que aumentou o custo quando ele entrou junto com o A1. Do A3, quanto que aumentou o custo quando ele entrou junto com o A1 e o A2, e assim por diante. Tá? Só que ela não é anônima, ela depende da permutação que você escolhe dos jogadores. Por exemplo, pode ser que o custo de realizar a tarefa tenha um overhead muito grande, e aí o jogador A1 vai pagar todo esse overhead e os outros jogadores não. Tá? Então ela não é muito justa. Né? Então o Shapley bolou isso que a gente chama de valor de Shapley, tá? Que ele vai resolver o problema da anonimidade usando aleatoriedade. Então é como se a gente escolhesse uma ordem aleatória dos jogadores e cobrasse deles o valor esperado. Tá? Bom, qual que é a probabilidade do jogador J ocupar a posição S mais 1 da permutação e um conjunto S ocupar as S primeiras posições? Tá? Das N fatoriais permutações que a gente pode permutar esse conjunto S de S fatorial formas, né? Aí a gente teria o jogador J na permutação e a gente tem os outros jogadores, que são os outros N-1 menos S jogadores,
que também podem ser permutados de qualquer forma, né? Então, eu estou colocando o J aqui nessa posição S mais 1. Esses jogadores aqui eu permuto de qualquer forma, esses jogadores eu permuto de qualquer forma, né? Isso é uma permutação onde o J ocupa essa posição S mais 1 e esse conjunto S jogadores ocupa as primeiras S posições. Tá? O valor de Shapley define a seguinte alocação de custos φ. Tá? O quanto o jogador I vai pagar, dependendo daquela função de custo das coalizões, né? Aquele C que vai de 2 elevado a A em R, tá? O valor de Shapley eu quero calcular o valor esperado do custo do jogador, aqui eu estou chamando de I, para uma ordem aleatória. Né? Vou fazer esse custo incremental, mas a partir de uma ordem aleatória, certo? Então eu vou escolher qual posição ele ocupa desculpa, eu vou colocar ele na posição S mais 1, certo? Então eu vou escolher qual posição ele ocupa, posição 1, 2, 3 até N, tá? Então meu S vai de 0 até N menos 1, né? Então eu tenho permutações onde ele é o primeiro, o segundo, até onde ele é o último, né? E aí eu vou olhar para todo subconjunto de tamanho S, que não inclui esse jogador I, que são os caras que vão vir antes dele na permutação, tá? Então eu numero tudo isso, e aí eu divido aqui, né? Quer dizer, multiplico pela probabilidade, então, dessa escolha, né? Como a gente viu aqui. Tá? E cobro dele. Então, com essa probabilidade, ele está na posição S mais 1 com o conjunto S, sendo os primeiros elementos da permutação. E nesse caso, a gente tinha atendido o conjunto S, e agora a gente passa a atender o conjunto S união I. Então, é essa diferença de custos que esse custo incremental vai cobrar dele. Tá? Então, esse é o valor de Shapley para esse jogador. Essa é a definição de valor de Shapley. Tá? Você, dado C e o N, né, você consegue calcular esse valor de Shapley. Tá? A alocação de custos do valor de Shapley, ela não está preocupada com essa ideia do núcleo. Tá? Então, ela não precisa estar no núcleo, mesmo quando o núcleo é não vazio. Tá? Então a gente viu esse jogo de localização de instalações com núcleo não vazio, tá? E esses custos, mas se você aplicar o valor de Shapley para esses custos, você chega numa alocação que não uma alocação de custos que não está no núcleo, tá? Se você somar alfa B mais alfa C, você tem 11 sextos com 14 sextos, dá 25 sextos, dá maior que 4, que é o custo de BC. Tá? Então, a gente está cobrando dessa coalizão mais do que o custo dela, não satisfaz a propriedade do núcleo, então não está no núcleo. Tá? Bom, mas e daí, né? Não é tão bobo assim o valor de Shapley, tá? Fixa um conjunto A de N jogadores. O valor, tá? O valor de Shapley é um valor. O valor é uma função que atribui para cada função de custo C um vetor φ de C, dizendo quanto cada jogador I paga para essa função de custo C. Tá? Isso é um valor. Então, o valor é uma regra genérica de escolher quanto cada jogador paga para uma função de custo qualquer dada. Tá? Propriedades interessantes que um valor poderia ter. Primeiro, anonimidade. Se eu renomear o nome dos jogadores, não deveria afetar quanto o jogador paga. Tá? Então, se eu permutar a minha função de custo C, né, e permutar
igualmente os jogadores, deveria dar a mesma coisa no custo, tá? Então, renomear, basicamente eu quero dizer isso. Renomear as pessoas, então se eu tinha, a Ana pagava um tanto para a função de custo e o Beto pagava tanto para aquela função de custo. Se eu renomeio na função de custo, Ana e Beto, troco os nomes deles de quanto eles vão pagar, como eles afetam o custo, desculpa, o valor também deveria permutar o quanto eles pagam, tá? Quer dizer, eu não estou preocupado que a Ana chama Ana e que o Beto chama Beto. Estou preocupado com o impacto que a Ana causa no custo e o impacto que o Beto causa no custo. Outra propriedade interessante é a propriedade dummy. Um jogador que não adiciona nenhum custo não devia pagar nada, tá? Então, se você tiver que para toda a coalizão S, que não contém o I, o custo dessa coalizão S é o mesmo custo da coalizão S com I, né? Então ele nunca afeta o custo para nenhuma coalizão, ele deveria pagar zero, porque ele é dummy, ele não está aí para nada. Tá? E aditividade, a gente gostaria que, se a gente realiza a tarefa 1 e a gente realiza a tarefa 2, o quanto os jogadores pagam para realizar as duas tarefas é a soma de quanto eles pagariam para realizar cada tarefa individualmente. Né? Pensando que, por exemplo, eu vou fazer duas coisas totalmente diferentes, essa função valor deveria somar esses... se eu só somo os custos, eu também deveria somar quanto é pago. Né? Tá? E aí o teorema é que o valor de Shapley é o único valor, a única função que satisfaz essas três propriedades. Então, apesar de o que o Shapley acha, o valor de Shapley acha, não necessariamente está no núcleo, ele também tem três propriedades que são bem justas, né? bem interessantes. Tá? Então, é um conceito que aparece bastante também na literatura. Bom, com isso eu encerro os vídeos da disciplina. Eu tinha pensado em fazer um vídeo sobre jogos de roteamento, tá? Que é um conteúdo que já faz algum tempo que eu não dou na disciplina, e no fim das contas eu acho que não vale a pena, ele é muito parecido com os conceitos que a gente viu lá de balanceamento de carga e formação de redes, então o que eu vou fazer é compartilhar os slides e indicar a leitura para vocês, caso vocês queiram olhar. Também não vou cobrar isso de nenhuma forma, tá? Então esse é o último vídeo da disciplina.